Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal No Gol. Eu sou Stefano e hoje nós vamos para o segundo especial sobre a Copa do Mundo. Hoje nós iremos falar sobre as 5 seleções que foram campeãs do mundo e na Copa seguinte fizeram um vexame e foram eliminadas na fase de grupos. Então, vem comigo. Começamos com a Itália em 1950. Bicampeã das Copas de 1930 e 1938, e vale lembrar que nós não tivemos Copa do Mundo em 1942 e 1946 devido à Segunda Guerra Mundial. Os italianos sofreram um grande golpe em 1949. O Torino, que era a base da seleção italiana, sofreu um acidente aéreo e todas as 31 pessoas a bordo faleceram. Para a Copa de 1950 no Brasil, os italianos viajaram 2 semanas de navio, com receio de um outro acidente. E com uma seleção desfalcada, os italianos se despediram logo na primeira fase. Começaram a sua campanha perdendo de 3-2 para a Suécia. E na última rodada ganhou de 2-0 da seleção do Paraguai. Os azuis terminaram na segunda posição do grupo 3 com 2 pontos. Vale lembrar também que o vencedor levava 2 pontos pela vitória. Em segundo lugar nós temos a seleção brasileira em 1966. Assim como a Itália, o Brasil chegou como bicampeão das Copas de 1958 e 1962 para a disputa da Copa do Mundo na Inglaterra. E uma série de fatores contribuíram para o vexame brasileiro, começando pelo envelhecimento do elenco bicampeão do mundo. Depois, durante a fase de preparação, mais de 45 jogadores foram convocados. E uma que vocês não vão acreditar: na hora de datilografar o nome do zagueiro Ditão do Corinthians, a secretária errou o nome do jogador. No final das contas, ao invés do Ditão do Corinthians ser convocado, o Ditão do Flamengo acabou indo jogar a Copa do Mundo. É inacreditável isso, que a mulher errou o nome do jogador na hora da convocação. E já em solo inglês, 27 jogadores desembarcaram. Ou seja, às vésperas do Mundial ainda teve um outro corte de jogadores. E pasmem, o café que nós tomamos aqui no Brasil seria considerado estimulante pela Federação Inglesa. Estimulante é aquela coisa de doping, vocês sabem como é que funciona. Então vocês podem ver que a fase que antecedia a Copa do Mundo não foi a das mais tranquilas para a seleção brasileira. E na estreia na Copa do Mundo, o Brasil teve uma vitória tranquila de 2-0 para cima da Bulgária. Inclusive, essa seria a última vez que Pelé e Garrincha jogariam juntos. Na segunda rodada, desfalcada de Pelé, o Brasil foi derrotado por 3-1 para a Hungria. Valendo a classificação na última rodada, o Brasil encararia Portugal. E com Pelé caçado pelos portugueses e 9 alterações na equipe em relação à última partida, não deu outra. 3-1 para Portugal. No final das contas, o Brasil ficou em terceiro lugar do grupo 3, com apenas 2 pontos. Mais uma vez, vale destacar que as vitórias ainda valiam 2 pontos. E um detalhe, que dos 22 jogadores convocados pela seleção brasileira, 20 deles entraram em campo, sendo que nessa época as substituições eram proibidas. Então, isso demonstra que o Brasil não tinha uma equipe ideal para a disputa da Copa do Mundo de 1966. Em terceiro lugar, nós temos a França em 2002. A Copa do Mundo de 2002 entrou para a história por ser a primeira vez que 2 países unidos sediaram uma edição do torneio. Países que foram o Japão e a Coreia do Sul. Os franceses contavam com Zidane,
melhor jogador do mundo em 2001. Meses antes do início do torneio, tinha feito o gol que garantiu o título da UEFA Champions League para o Real Madrid. Zizou era cotado para ser o grande nome dessa Copa, além da seleção francesa ter outros grandes jogadores no seu elenco, como Vieira, Thuram, Trezeguet e Thierry Henry. Antes da Copa se iniciar, a França participou de um amistoso contra uma das anfitriãs, a Coreia do Sul, e os franceses sofreram um duro baque. Zidane sequer terminou o primeiro tempo do amistoso por sentir a coxa. Depois viria a pior notícia. Após uma ressonância magnética, foi detectada uma ruptura no quadríceps. E de acordo com o médico da seleção, o Zidane estaria fora dos 2 primeiros jogos, tendo chance de poder voltar a atuar apenas na última rodada da fase de grupos. Sem o seu protagonista, a França foi surpreendida na estreia e perdeu de 1-0 para Senegal. Na segunda rodada, iria encarar o Uruguai e ficou no empate, 0-0. Em situação delicada, os franceses pegariam a Dinamarca na última rodada. Zidane finalmente estrearia na Copa. Longe da sua melhor forma, jogando com uma proteção na coxa, o camisa 10 jogou como meia central. Carregava pouco a bola e quase sempre dava 1 ou 2 toques. Mas as esperanças dos franceses foram em vão, já que a Dinamarca venceu por 2-0. Os campeões de 1998 foram lanternas do Grupo A, com apenas 1 ponto e nenhum gol marcado. Em quarto lugar, nós temos a Itália em 2010. Olha só a Itália mais uma vez na lista. Apesar do título de 2006, a geração italiana não era nada boa. A Inter de Milão, campeã da Champions League naquela temporada, não tinha nenhum italiano no time titular. Então o técnico campeão de 2006, Marcello Lippi, apostou em vários remanescentes da equipe campeã de 2006, como Buffon, Cannavaro, Pirlo e De Rossi. A média de idade da Itália era extremamente alta. O ataque com Iaquinta e Di Natale era lento, sem movimentação, e a tão elogiada defesa de 4 anos atrás cometeu diversas falhas durante a competição. A campanha italiana começou com um empate em 1-1 contra a seleção do Paraguai. Ainda viu Buffon sair lesionado e perder o restante do torneio. Marchetti assumiu o gol da Azzurra. Na segunda rodada, outro 1-1, dessa vez com a inexpressiva seleção da Nova Zelândia. Na última rodada, a Itália dependia apenas dela, mas em um jogo eletrizante, a Azzurra sofreu uma derrota polêmica de 3-2 para a seleção da Eslováquia. Os italianos reclamaram de 2 lances, um em que o zagueiro tirou a bola de cima da linha e de um gol em que Quagliarella estava em impedimento. Em um grupo fácil, a Itália somou apenas 2 pontos, ficando na lanterna do grupo F, sendo essa a pior campanha dos italianos na história da Copa do Mundo. E na quinta posição, nós temos a Espanha em 2014. Bicampeã da Europa, campeã da Copa de 2010, conhecida pela sua troca de passes e um estilo de jogo marcante. A Espanha desembarcou aqui no Brasil para a Copa de 2014 como a grande favorita ao título. Diversos jogadores campeões de 2010 integraram o elenco para a Copa do Brasil. Cacilhas, Sérgio Ramos, Piqué, Xavi, Iniesta, Fernando Torres e Davi Villa. A Fúria ainda tinha em seu elenco Diego Costa, que optou por se naturalizar espanhol ao invés de defender a seleção brasileira. Apesar de tantos medalhões em seu elenco, a campanha da Espanha começou da pior forma possível, sendo derrotada por 5-1
para a Holanda. E a partir daí, o famoso estilo tic-tac começou a ser questionado. Em campo se via uma Espanha trocando passes sem objetividade. E depois de tanto tempo, esse estilo de jogo se tornou ineficiente e os adversários já sabiam como anular os espanhóis. Na segunda rodada era a chance da recuperação contra o Chile de Jorge Sampaoli. Os chilenos, conhecidos por sua marcação alta e sob pressão, sufocaram a Espanha e conseguiram ganhar por 2-0. Ou seja, logo na segunda rodada, os campeões de 2010 já estavam eliminados. Na última rodada, só para cumprir tabela, saiu a única vitória da Espanha, 3-0 sobre a Austrália. Ali chegou o final de uma era. De uma maneira melancólica, a Espanha ficou em terceiro lugar do grupo B, com apenas 3 pontos. Mas então é isso aí, pessoal, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso especial da Copa do Mundo. Deixa aqui nos comentários para vocês, entre essas 5 seleções, qual fez mais feio, apesar que é meio difícil de escolher, né? Mas enfim, então é isso aí, deixe o seu like, se inscreva no canal se não está inscrito, me sigam nas redes sociais, tanto as minhas redes sociais pessoais quanto as do canal vão estar aqui na descrição. Segue a gente por lá, beleza? Então é isso aí, a gente se vê na semana que vem. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!